Fala galera, seja bem-vindo ao nosso canal de YouTube. Eu sou o Iron, idealizador do Fábrica de Opalas, e você é bem-vindo no nosso canal. A sua história é a nossa história. Essa é a edição de primeira temporada do Fábrica de Opalas. E nessa primeira temporada, você é o idealizador do nosso canal. Ah, meu amigo, deixa eu te falar uma coisa aqui. Tampa o ouvido da patroa aí, por favor. Tampa o ouvido da namorada. Tampa o ouvido da sua mãe ou da sua avó. Olha só, você é aquele camarada que compra Weber 40, compra um comandinho e chega em casa falando que pagou 30 mil réis. É, meu amigo, aqui no balcão da fábrica você vai confessar os seus pecados. Aqui é o lugar onde você vai falar toda a verdade para nós. Queremos conhecer um pouco da sua história. Nós estamos nas redes sociais, nós estamos lá no Instagram, @Fábrica de Opalas. Nós também estamos no Twitter, @Fábrica de Opalas. Estamos no TikTok, que é a sensação do momento, @Fábrica de Opalas. E aqui no YouTube, Fábrica de Opalas. Aqui no YouTube você pode se inscrever aqui no nosso canal, você aciona o sininho e dá o seu like para que você possa acompanhar todos os nossos vídeos aqui do Fábrica de Opalas. A sua história, os seus vídeos, as suas fotos dos seus carangos, você pode mandar para nós no fabricadeopalas@gmail.com. Nós vamos estar selecionando os melhores vídeos, as melhores fotos, as melhores histórias. Conte a sua história lá para nós, mande no nosso e-mail para que a gente possa fazer desse balcão o seu lugar, a sua história será contada aqui no balcão da fábrica. E hoje, deixando todas as delongas, nós vamos viajar nos anos 70. Quem não gostaria de entrar aí em uma máquina do tempo e voltar nos anos 70? Cheio de paz e amor, bigodes, costeletas, calça boca de sino, aquele flashback, aquela música dos embalos de sábado à noite, exatamente lá na sua junk box. E claro, não pode faltar aquele belo carango. E falando em carango, hoje nós vamos falar aqui de um Opala GM Especial 1974. Essa é a nossa viagem no tempo, vamos voltar em 1974. E este Opala, nós vamos mostrar vários acessórios da Invemo. Nós vamos falar um pouquinho deste carro, da história deste carro, e queremos que você acompanhe aqui no nosso canal. Quando a gente fala de Invemo, a Invemo era uma idealizadora que na verdade virou uma grande montadora de 1966 a 1995. A Invemo, ela foi idealizada com serviços técnicos prestados a várias indústrias automobilísticas e tinha como seu garoto propaganda o grande e competidor Chico Landi. Quem nunca ouviu falar desse camarada, hein? Chico Landi foi um cara que trouxe muitos troféus para o Brasil, competindo ali nas corridas internacionais e nacionais. A Invemo teve um grande idealizador, a gente não pode deixar de falar desse grande idealizador, que é o seu Luiz Fernando Gonçalves, que até hoje ainda está vivo e ainda está trabalhando. O seu Gonçalves, ele tinha uma Porsche 356 e resolveu fazer uma grande réplica deste Porsche 356. Meu amigo, não é brincadeira não. O Brasil estava cheio de pessoas capacitadas nos anos 70. Você pensa que é brincadeira? Não é. Esse Porsche 356, essa réplica que foi feita pelo seu Gonçalves, foi exportada para vários lugares do Brasil e foi considerada uma das melhores réplicas de Porsche do mundo. Isso no conceito dos nossos amigos comedores de salsicha, os alemães. Não é brincadeira não, meu amigo. Quando a gente fala de Invemo, a Invemo, ela teve vários projetos no Brasil, dentre eles ela produziu vários acessórios para GM, para Ford, e nós vamos mergulhar e navegar em alguns acessórios da Invemo neste Opala Especial 1974. Eu quero te convidar para dar um rolê comigo neste carro. Eu quero te convidar para sentar comigo e darmos uma acelerada neste Opalão 6 Caneco. Vem com a gente! Pois é, galera, como nós havíamos falado, a apresentação desse grande clássico, um Opala Especial 1974,
E a gente não pode deixar de falar que esse Opala, ele é um Opala, apesar de ser especial, claro, de fábrica, mas ele é um Opala que tem vários acessórios da Invemo. A Invemo, como vocês já sabem, ela era uma empresa que fabricava e customizava, na verdade, vários carros para a GM, não só para a GM, como para a Ford, como para algumas outras montadoras. Então, esses acessórios da Invemo, eles eram muito usados nos anos 70. E era um meio de customizar os carros, deixar o carro um pouco diferenciado. Alguns carros de Stock Car na época também eles eram customizados com algumas coisas da Invemo, principalmente mecânica. O que vale ressaltar aqui nesse Opala, que você pode observar que aqui no interior do carro eu procurei manter a originalidade do carro, tá? Por dentro, mas com uns toques de época. Por exemplo, painel, os marcadores do carro, o marcador dele roda ao contrário, tá? O marcador da Invemo, tá bom? Procurei deixar alguns toques de época, como o Roadstar, tá? O Tojo, o rádio Tojo. E a ideia de deixar esse carro Invemo surgiu exatamente da particularidade de encontrar peças. Eu quis um carro diferenciado, um carro que fosse diferente dos que estamos acostumados a ver todos os dias aí nas ruas, principalmente no quesito Opala. Cada detalhe desse carro tem uma história. O volante tem uma história, o marcador tem uma história, esses rádios têm uma história, tudo tem uma história nesse carro, porque na verdade a gente não encontra nada disso assim da noite para o dia. Há 5 anos atrás, esse carro na verdade tem uns 7 anos que eu montei esse carro. Eu gastei mais ou menos uns 5 anos para montar esse carro. Então, tem vários acessórios da Invemo que esse Opala tem, que eu demorei 2 anos para encontrar. Por exemplo, as rodas desse carro eu demorei 2 anos para encontrar. Eu passei particularmente 2 anos procurando no Mercado Livre, no LX, nos ferros velhos, com os colegas, a possibilidade de achar uma roda da Invemo original para poder colocar nesse carro, da forma que eu queria. E acabei encontrando essas rodas lá em Recife, e comprei essas rodas em Recife, trouxe para cá, fiz o processo de restauração e coloquei no carro. Então, cada detalhe de acessório desse carro não é fácil de se encontrar. E eu procurei, nessa minha trajetória de pesquisa, quando a gente vai fazer uma pesquisa sobre os acessórios da Invemo, nós temos pouca coisa. Na verdade, nós temos um catálogo da Invemo que está disponível na internet, que você pode procurar lá e você vai encontrar esse catálogo. Mas também nós temos as tradições orais. O que significa isso? Significa que não temos uma veracidade histórica no quesito daqueles acessórios, mas a gente ouviu falar de pai para filho, de vô para pai, alguém que trabalhou na GM, alguém que trabalhou na própria Invemo, né? Alguém que trabalhou na No-Follow, alguém que trabalhou em alguma empresa que, de certa forma, customizava os carros dos anos 70. Então, essas tradições orais, elas vão falando um pouco pra gente da realidade, como era feito. Diz a história que o carro saía de fábrica da GM, ia exatamente para o galpão da Invemo, e lá no galpão da Invemo eles faziam todo o processo de customização, tanto os acessórios internos e externos como a mecânica. Então a minha ideia aqui, a priori, nesse Opala, foi trazer todos os acessórios que eu conseguiria trazer ao máximo para ele, para deixar ele exatamente da forma que eu queria, e também trazer um pouco de detalhe na mecânica, coisa que já foi um pouco mais difícil de se encontrar. Nós vamos parar aqui o carro e nós vamos dar um close aqui no automóvel e você vai poder observar alguns detalhes desse carro. Eu vou tentar passo a passo trazer para você a história de cada peça, de cada acessório e assim sucessivamente. Beleza? Deixa eu arrumar um lugar aqui para a gente poder encostar, para que a gente possa fazer um close legal aqui
nesse Opala. Pois é, galera, dando continuidade que eu estava falando lá dentro do automóvel, esse Opala Especial 1974 tem várias particularidades. Por quê? Porque ele tem vários acessórios de época e alguns acessórios da Invemo. Eu falei que eu demorei cerca de 2 anos para poder conseguir encontrar as rodas da Invemo. Você pode ver que essas rodas são diferenciadas, ela tem um estilo old school, elas têm um estilo mais alargado, era o movimento dos anos 70 na época, ok? A Invemo também chegou a fabricar rodas de ferro. Essas rodas de liga leve que a Invemo fabricou, elas também vinham tala larga, as minhas são tala 7, apesar também de ter tala 8. O grande diferencial dessas rodas é esse estilo mais old school que ela deixa no carro, uma coisa mais de competição, era a vibe de moda da época. Além das rodas, esse Opala também, eu procurei caracterizá-lo principalmente no estilo dos anos 70. Se você procurar na internet, você vai verificar que existia lá na época Opala Invemo 70 com estilização de capô. O que eu procurei fazer? Eu procurei trazer aquela estilização do Opala 70 para esse Opala 74. Então o Opala ele tem um estilo diferente. Nos anos 70, como eu falei, existia aquela pegada de estilo, de pintura no capô, tá? E se você procurar na internet, você vai ver lá fotos de um Opala 70, 4 portas com um estilo de design diferente no capô. Eu procurei fazer isso no meu carro. Não quer dizer que o 74 saiu com essa faixa, ok? Como o 70 apareceu na internet e nas histórias, como eu falei, naquelas histórias que a gente escuta de um contando para o outro, aquela história oral, eu acabei fazendo no meu, deu uma característica, um ar mais esportivo para o carro. Pode observar que eu procurei fazer dentro dos detalhes exatamente idênticos daqueles Opalas dos anos 70 que estão com a estilização feita no capô. A grade é uma grade de alumínio exatamente de época, mas se você olhar no catálogo da Invemo, existia mais ou menos de 2 a 3 modelos de grade, ok? Esse é um dos modelos que existia no catálogo da Invemo. Então para mim esse é um dos modelos mais bonitos, porque ele deixa o carro com uma cara de agressividade, tá? Os faróis têm uma lente com uma grade também de proteção, que era característica da Invemo na época, ok? Eu quero chamar a sua atenção para a traseira do carro, porque a traseira do carro traz um acessório de época que era muito utilizado também nos anos 70, tá? Então, a traseira do carro, ele traz um acessório de época que era muito utilizado nos anos 70. Que acessório é esse? A Invemo, ela tinha uma sequencial fabricada pela própria Invemo, ok? Que era vendida na época. Mas também existia um acessório de época fabricado pelos plásticos Forlon, que é exatamente as lanternas Forlon, tá? Essas lanternas eram muito utilizadas nos anos 70 também, é um diferencial que trazia um certo ar de agressividade, naquela época era muito utilizado. A história desse sequencial Forlon é engraçado. Eu comprei esse sequencial, na verdade isso foi um achado, tá? Eu comprei em São Paulo de um senhor que já estava anunciando ela há cerca de uns 6 meses. Esse senhor, ele comprou, ele era proprietário de uma Caravan, ele tirou ela 0 km na GM, e ele me contou a história de que na própria GM existia a venda dessas lanternas. Ele viu essas lanternas lá na seção de acessórios, comprou essas lanternas porque na ideia dele, ele disse que quando ele comprasse um outro Opala, um Opala Coupé, ele iria colocar essas lanternas. Acabou que ele não comprou esse carro e essas lanternas ficaram guardadas por 30 anos sem utilizar. Então, essas lanternas eu coloquei elas aqui extremamente novas, nunca foram utilizadas essas lanternas. Então assim, hoje é muito difícil você encontrar uma lanterna dessa em perfeito estado como as lanternas estão nesse automóvel. Então, você pode observar que eu procurei manter uma característica dos anos 70, bem old school, uma característica bem agressiva, uma coisa que era muito utilizado lá nos carros de Stock Car, para deixar o carro exatamente da forma que eu acho que deveria ser.
apesar dele ter vários acessórios da Invemo. Eu quero te mostrar também, nós estávamos dirigindo o carro, você deve ter visto lá o nosso volante. Quero falar um pouquinho desse volante, é interessante falar um pouco desse volante. Então, o volante desse Opala Especial 1974 é um volante que está no catálogo da Invemo, tá? É um volante fabricado pela Valroad, mas é um volante que está no catálogo da Invemo. É um volante diferenciado, ele é um volante que ele é envolvido em madeira, ele tem o símbolo da Invemo, ele é bem agressivo para aquilo que o carro apresenta, tá? No painel, como eu falei, ele tem um velocímetro que roda ao contrário. Se você observar no catálogo da Invemo, existem vários modelos de painéis. Se eu não me engano, são 3 ou 4 modelos de painéis. Você tinha a opção de comprar o modelo de painel que você queria e colocava no seu carro. Isso segundo a tradição oral, claro, é o que eu estou falando. Então, eu procurei deixar o meu dentro daquilo que me agradava. Não fugindo da característica da Invemo, mas deixando o meu estilo também no carro. Se eu conseguisse encontrar um painel completo da Invemo, que hoje é muito difícil, eu conheço apenas um carro que tem esse painel, seria um achado, né? Ele tem marcadores, ele tem os acessórios da Invemo, os símbolos da Invemo no marcador de combustível e por aí vai. O meu não, o meu é somente no marcador de velocidade, no velocímetro, onde você vê o símbolo da Invemo, tá? Mas ele tem as mesmas opções, ele gira ao contrário, tá? Ele sai de 20, vai para 220 ao contrário. Isso é bem legal, porque isso para a época era bem avançado, era algo diferenciado, era algo bem americano, algo diferente que estava sendo trazido aqui pela Invemo para os carros brasileiros. Quero dar um destaque legal desse carro para a gente poder finalizar, o coração desse carro. Eu quero mostrar um pouco o motor desse carro para você. Então, o que é que nós temos aqui debaixo desse capô? Esse carro não é uma peça de museu, então ele não fica parado. Eu ando nesse Opala constantemente, dou meus rolé com ele constantemente, final de semana, às vezes dia de semana, quando eu posso, eu dou meus rolé com ele. Então existe uma simplicidade aqui debaixo desse capô. Você vai ver que não tem nada demais, de diferente nesse capô. Mas ele tem alguns acessórios que chamam a atenção, que são acessórios que eram utilizados lá nos anos 70. Por exemplo, a Invemo tinha uma tampa de válvula, tá? Tanto para 4 como para 6 cilindros, tá bom? Com a letra E, exatamente para diferenciá-la em alumínio, para diferenciá-la das outras tampas que existiam na época. Então, é uma dificuldade achar uma tampa dessa original. Quem tem, não vende, isso é mosca branca, é difícil de achar essas tampas. Eu fiquei praticamente 4 anos procurando uma tampa dessa e não achei em lugar algum. É difícil realmente de achar. Por fim, como comecei a fazer alguns contatos em São Paulo, Rio Grande do Sul, aquela coisa e tal, consegui conhecer algumas pessoas que fabricam, na verdade, tampas de válvula, tá? Tentei fazer em São Paulo, não consegui, tentei fazer em alguns lugares no Rio Grande do Sul também não consegui. Aí encontrei um grande colega, na verdade virou meu grande amigo, que é o Sheik, da Sheik Restaurações, quero mandar um abraço para ele, que fabricou essa tampa de válvula, tá ok? Em perfeitas condições e idêntica à tampa Invemo da época, tá? Esse carro, na verdade, ele ficaria interessante se ele tivesse uma dupla ou uma tripla, tá? Porque na época a Invemo usava dupla ou tripla, tá bom? Naquela época, nos anos 70, já usava dupla ou tripla. Mas como é um carro do meu dia a dia, é um carro que eu sempre estou andando, é um carro que não tá, eu não coloquei uma agressividade aqui debaixo desse motor, não tem um comandozinho diferenciado, é um motor original. Eu optei por um carburador extremamente simples, que é o H34. Muitas pessoas não gostam desse carburador, mas eu não tenho nenhuma dificuldade com ele, me leva para onde eu quero, me traz em segurança, não me dá nenhuma despesa, o carro fica econômico e mantém a agressividade legal. Coloquei uma buzina Fanfan, que na época também era bem utilizado, tá? E aqui você pode ver símbolozinho da Invemo, mostrando as características
do Opala da época, tá joia? Então esse é o Opala Especial 1974 em Vemo, com alguns acessórios da Invemo. Na verdade, eu tenho vários acessórios da Invemo nesse carro, o que deixa esse carro com um requinte diferenciado, além de dizer que vai ser muito difícil de você encontrar um carro assim, nessas condições, com esse tanto de acessórios da Invemo. Conheço poucos, o meu não é o único no Brasil, claro que não é, eu não vou fazer essa gafe aqui igual algumas pessoas falaram, mas eu quero dizer que existe alguns Opalas Invemos, mas igual o meu, é único, tá? Nessa estilização, nessa cor, nessa agressividade de movimento old school. Valeu, galera, nós estamos aí, esse é o nosso carro e nós vamos ter várias outras matérias. Espero que você tenha gostado do nosso Opala. E deixa o seu like, não deixe de seguir o nosso canal, nossas redes sociais, lembrando que nós temos o Instagram, @Fábrica de Opalas, nós temos também lá o Twitter, @Fábrica de Opalas, nós temos o TikTok, @Fábrica de Opalas. E você pode mandar a sua história lá no fabricadeopalas@gmail.com. Contamos com a sua presença lá no balcão do Fábrica de Opalas. Um abraço!